Boa noite. Ontem, quando eu pensei na mensagem de hoje, apesar de já estar sendo algo que já estava acontecendo no nosso dia a dia, algumas mudanças de planos, algumas coisas que a gente teria que adaptar, que recalcular a rota, eu não imaginei que eu fosse receber o baque que eu recebi hoje sobre esse tema. E na hora que eu estava conversando com o Alas, ele perguntou para mim, né? Ele sempre pergunta: o que você vai falar hoje? E eu falei para ele: eu não quero te contar. Porque aí ele insistiu umas 2 vezes e eu falei que eu não ia falar para ele. Ele perguntou: você não quer chorar? Eu falei: não quero. Mas, para começar esse assunto, apesar de não ser um assunto muito fácil para mim hoje, mas eu não mudei, vai ser esse mesmo. E aí eu queria fazer uma pergunta. Sempre a gente começa com uma pergunta. Quem de vocês que está aqui hoje, nessa última quarta-feira do ano de 2023, já fez planos que precisaram ser mudados no meio do caminho? Acho que todo mundo já passou por isso, né? Não é uma coisa muito fácil a gente planejar um monte de coisa e de repente as coisas começarem a dar errado, né? Ou acontecerem diferente daquilo que a gente pensou. E a gente precisa recalcular a rota, a gente precisa mudar tudo do que foi planejado. Na Bíblia, nós temos muitos versículos que falam sobre fazer planos, que falam sobre a importância disso e a forma como o fazer planos se dá na nossa vida. E eu acho que tem um que é o mais conhecido, pelo menos é o que todo mundo que eu conheço já recitou esse verso na vida alguma vez, que é aquele que diz: o homem faz os planos, mas quem dirige os passos é o Senhor. E esse verso ele é muito conhecido, ele está em Provérbios 16:9. Ele faz parte ali de um contexto do livro de Provérbios e do capítulo 16, que fala muito sobre fazer planos. E nós encontramos ali um cenário, em todos esses versos, nós encontramos um cenário onde Deus sempre fala pra gente: façam planos, planejem a vida de vocês, determinem aquilo que vocês querem. Só que no final, quem vai ditar a palavra final sou eu. Porque mesmo depois dos planos que a gente faz, o caminho seguro, o mais seguro, ainda é aquele que Deus guia. E diante dessa ideia de fazer planos e daquilo que a Bíblia fala para nós sobre fazer planos e sobre aceitar as mudanças que acontecem no meio do caminho, porque no final das contas quem está dirigindo tudo é Deus, eu fiquei pensando muito na minha vida, assim. Eu compartilho poucos detalhes da minha vida quando eu vou falar alguma coisa aqui nas mensagens. Eu conto algumas coisas, mas geralmente não é tudo. Tem um monte de rosto aqui que eu não conheço, então acho que a maioria não, mas metade de vocês talvez não saiba. Eu tenho 34 anos e nos últimos 7 anos da minha vida eu experimentei e tenho experimentado o toque de Deus reorganizando absolutamente tudo aquilo que eu planejo. E isso não é fácil. Na verdade é bem complicado mesmo. Há 7 anos atrás, um pouquinho mais do que isso na verdade, nós decidimos sair do Brasil. E até então, a nossa vida sempre foi muito estável. Eu era concursada, o Alas era concursado, a gente vivia uma vida tranquila, tentávamos ter um bebê, aí veio a Tina, aí quando ela nasceu veio uma enxurrada de coisas, informações e ideias, e a gente falou: vamos embora do Brasil? Vamos embora do Brasil. E o plano era ir embora e não voltar nunca mais. E a gente falou: vamos embora? Então a gente ouviu muito sobre os Estados Unidos, a gente pesquisou, planejou, traçou uma
rota, e a gente foi. E aí quando a gente chegou lá, a gente descobriu que era tudo diferente. E a gente falou, não, isso não vai dar certo. Tudo que a gente planejou, tudo que a gente sonha em ter, tudo que a gente sonha em fazer, não vai dar certo desse jeito que a gente está querendo. Então vamos recalcular a rota. E aí a gente orou e a gente recalculou a rota. E a gente recalculou a rota para o Wallace estudar medicina. Mas era na Bolívia. E o nosso plano era que a gente ficaria 3 anos nos Estados Unidos. E depois de 3 anos lá trabalhando, nós iríamos para a Bolívia com o dinheiro todo da faculdade, dos 6 anos de faculdade dele. E a gente falou, vamos lá, vamos embora. E aí passou o primeiro ano, passou os primeiros 18 meses, e a gente não conseguiu juntar o dinheiro que a gente precisava juntar. E aí eu pensei, bom, então a gente vai demorar mais do que 3 anos, e tá tudo bem, a gente vai ficar aqui porque aqui é bom. Só que aí veio a informação, não, o pessoal está indo para o Paraguai estudar. E aí quando a gente vai para o Paraguai estudar, a gente pode morar em Foz. E aí se a gente mora em Foz, a gente pode trabalhar. E aí veio outro recalcular de rotas, onde a gente falou, não, então tá bom, vamos embora, vamos para Foz do Iguaçu. E a gente chegou em Foz. E na verdade, 1 mês antes, mais ou menos, de eu chegar em Foz, eu comecei a pesquisar, né? Onde tinha escolas aqui, eu acho que é a menor cidade que eu conheci na vida que tem mais escola. Porque tem tanta escola nesse lugar, e eu falei, bom, algum lugar vai ter que me contratar, né? Não é possível, eu sou professora, pra quem não sabe. E aí eu pesquisei, queria muito que as meninas mantivessem o inglês. E aí eu encontrei um ângulo. Falei, fechou, né? Vou trabalhar lá, as meninas vão estudar lá, vão manter o inglês e vai estar tudo às mil maravilhas, um plano perfeito. Cheguei aqui, adivinha qual foi a primeira escola que fez entrevista comigo? Foi o ângulo. E eu falei, fechou, né? Me falaram qual era o salário. Eu falei, pronto, se eu tiver tantas aulas, eu vou ganhar tanto, e aí eu vou conseguir manter a casa, o Wallace não vai precisar trabalhar, e a gente vai conseguir pagar todas as nossas contas, pagar a escola das meninas, pagar a faculdade dele, e acabou. Perfeito. Aí eles me contrataram? Não. Aí veio outro recalcular de rotas. Aí veio pandemia, aí veio um roubo de um computador que a gente trouxe para poder vender e pagar o primeiro ano da faculdade inteira dele. E aí, todas as vezes que a gente calculava alguma rota, todas as vezes que a gente fazia um plano, tudo mudava e tudo dava errado. Quando foi em 2021, eu já estava trabalhando em outras 2 escolas, uma delas que eu ainda estou hoje, e aí o aluno me chamou de novo para fazer outra entrevista comigo. E eu falei, pronto, depois de pandemia, a gente lá passando um aperto, e agora é a solução. Vamos lá de novo. E de novo, não deu certo. E eu lembro que foi muito difícil para mim aceitar algumas coisas, porque diante disso tudo, eu ouvia nitidamente a voz de Deus me falando uma coisa, diante dos planos que a gente fazia. Que Ele mostrava para mim todas as possibilidades que existiam dentro daquele plano que era feito, mas que aquilo não ia dar certo. Isso me machucava muito, muito. E eu ouvia, ainda ouço até hoje, de que aquilo não ia dar certo porque eu ainda estava me sentindo segura diante de algo que eu poderia conquistar, diante de um salário que eu poderia ter, diante do dinheiro que poderia entrar. E esse não é o plano de Deus para nós. Muitas vezes a gente acha que os nossos planos são ou parecem ser bons, porque muitas vezes eles não são errados, e a gente sabe pela Bíblia que fazer planos não é errado. E a gente ora e a gente organiza tudo. Eu, particularmente, sou muito metódica, sempre ouvi isso na
gente fala, não, vamos orar. Acho que todo mundo aqui já passou por isso, né? Não, vamos orar para dar tudo certo. Só que aí, se acontecer tudo diferente, é porque está dando tudo errado. Não faz muito sentido isso. Se a gente está orando para que alguma coisa dê certo, não é dar certo daquilo que eu quero que aconteça, é dar certo daquilo que Deus sabe que é o melhor. E a gente não tem muitas vezes essa maturidade, a gente não consegue enxergar dessa maneira. E a gente precisa entender que, na verdade, os planos que nós fazemos, eles estão nos ajudando a manter o foco naquilo que a gente quer, a manter o foco naquilo que vai ser o melhor para a nossa vida, mas que nossa visão diante daquilo que é o melhor para a nossa vida é muito pequena, ela é muito borrada, porque a gente não sabe o que realmente é o melhor. E as lições que Deus nos ensina através disso, elas estão necessariamente atreladas àquelas que nós vamos aprender em tudo aquilo que for sendo planejado e que for dando certo, de acordo com o que nós queremos, ou também com o que for dando errado, de acordo com aquilo que nós queremos. Algumas vezes eu já ouvi algumas pessoas falando sobre esse assunto e em algumas dessas vezes eu lembro que o que era dito era muito assim: se você coloca a tua vida nas mãos de Deus e Deus não erra, então a tua vida nunca vai dar errado. Independente daquilo que você ache, independente dos medos que você tenha, independente de tudo aquilo que você planejou e que não deu certo aos teus olhos, mas se é Deus que está guiando a tua vida, não está dando errado, está dando certo, porque Ele sabe o que é melhor, Ele sabe como é que você precisa caminhar, qual é o melhor caminho que você precisa ir para realmente chegar onde você quer chegar e aonde Ele quer que você chegue, o que é o mais importante. Durante esses 7 anos, onde todos os meus planos foram frustrados, eu ouvi Deus falando comigo mais de uma vez, e essa mesma coisa. Todas as vezes em que eu via uma solução perfeita para alguma dificuldade que a gente estava enfrentando, eu ouvia dentro da minha cabeça: não vai dar certo, porque você ainda está confiando no dinheiro, você ainda está confiando nas suas forças e não em mim. E me machucava muito ouvir isso, muito. Hoje, eu falei um pouquinho ali na hora dos pedidos, eu já estava enfrentando, na hora que eu acordei, esse dilema, porque alguns de vocês sabem, o Wallace foi para os Estados Unidos passar 3 meses lá, para que ele pudesse novamente trabalhar e fazer todo o valor da faculdade do ano que vem, para que a gente não enfrente as mesmas dificuldades que a gente enfrentou esse ano. E aí, quando eu acordei, fui fazer minhas coisas, fui cuidar das meninas, passaram algumas horas, porque lá ele está 5 horas antes, né, antes da gente, nós estamos 5 horas à frente dele. E aí ele me ligou, chorando, falando que talvez ele tivesse que voltar, porque minha sogra estava infartando. E aí eu já fiquei desesperada, porque ele passou na imigração ontem, e já foi, ou anteontem na verdade, já foi uma situação bem complicada, porque eles têm registro de que nós moramos lá por 2 anos, e aí eles não liberaram para ele os 6 meses que eles geralmente liberam, né, para todo mundo que vai entrar no país. Eles dão 6 meses mesmo que a pessoa vai ficar 15 dias. E para ele não, por causa de toda essa situação, ele já tinha dado 25 dias apenas. E a gente já estava tendo que decidir se ele ficaria ilegal, ou se ele trabalharia os 3 meses, ou se ele voltaria antes e não ficaria ilegal e voltaria com menos dinheiro. E agora a gente está tendo que decidir se ele não vai nem trabalhar lá, né? Se ele já vai voltar, e vamos ver o que vai ser. E aí eu fico
pensando de novo, aonde é que os planos que a gente faz levam a gente? Aonde é que nós precisamos parar e refletir de que Deus tem planos melhores do que os nossos? E a gente precisa falar, não, eu aceito isso de coração aberto, porque não é fácil. Falar aqui é muito bonito, né? E eu comento muitas vezes isso, de que geralmente as mensagens que a gente prepara, no geral, né, a maioria das pessoas que falam aqui na frente, preparam coisas que são significativas para elas. E eu procuro sempre fazer isso. Mas é difícil quando você escreve uma coisa pensando na beleza que ela tem, e aí você vive aquilo de maneira muito difícil. Porque na hora que eu coloquei no papel aquilo que eu acredito, e eu falo mesmo, eu acredito que os planos de Deus são melhores que os nossos. Eu acredito que Deus cuida da gente o tempo todo. Mas viver isso quando a gente está vendo tudo desmoronar e tudo dar errado é tão difícil. E eu acredito sim que isso não é só para mim. Que se era para eu falar sobre isso aqui hoje à noite e viver essa experiência difícil durante o dia, que provavelmente tem mais gente vivendo isso também e precisa ouvir isso também. E é por isso que eu repito, que Deus diz pra gente, em cada passo da jornada, Deus diz pra gente, essa conquista que você quer, ela vai ser minha, ela não vai ser sua. Às vezes é por isso que é tão difícil, porque a gente fica fazendo planos, a gente fica traçando um caminho aonde tudo aquilo que a gente vai conseguir, a gente pode até falar, graças a Deus que aconteceu isso, mas na realidade a gente vai estar se baseando e usando os nossos próprios esforços, e a gente não vai ver a mão de Deus como um milagre dentro daquilo que aconteceu e que a gente tanto queria que acontecesse. E Deus fala isso pra gente, tem que ser do meu jeito, para você poder reconhecer quem é que está fazendo para você. Tem que ser do meu jeito, para você saber que não foi você que fez sozinho. E nós podemos e devemos continuar fazendo planos. Tem um verso, e aí eu quero ler com vocês, eu já citei os outros aqui, a gente não leu juntos, mas esse eu quero ler. Jeremias 29:11. Eu geralmente gosto de marcar aqui na minha Bíblia para não levar muito tempo para procurar. Mas hoje eu não marquei. Mas está fácil aqui. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Na minha Bíblia diz assim: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para dar-lhes o futuro pelo qual anseiam. E tem uma outra versão que eu tinha anotado aqui, que fala, para vos dar um futuro e uma esperança. Todas as vezes que nós fazemos planos e nós desejamos, ela sempre fazendo assim. Todas as vezes que nós fazemos planos e nós confiamos em Deus e desejamos que Ele guie os nossos planos, nós precisamos ter em mente que Deus não quer o nosso mal em nenhum momento. Eu acredito que essa é a parte mais fácil do que a gente precisa acreditar. Porque as pessoas que acreditam em Deus e que confiam em Deus e que oram a Deus, dificilmente elas acham que Deus é mau. Não são todas as pessoas que pensam isso. Então, essa é a parte fácil. Os planos que Deus faz para nós, eles são bons. Só que eles não são simplesmente relacionados àquilo que a gente está vivendo aqui na Terra. Quando Deus faz os planos dele para nós, não é porque Ele quer que o meu marido se forme em medicina para a gente viver a vida que a gente achou que a gente ia viver. Não tem a ver só com isso. Tem a ver com um futuro e uma esperança que vão muito além dessa terra. E eu li
trechinho que eu anotei aqui para falar e finalizar essa mensagem, que dizia assim: ao contemplarmos a virada de ano, é crucial reconhecer que nossos planos, embora sejam guiados por nossas ambições e aspirações, devem ser submissos à vontade soberana de Deus. A certeza do cuidado dele deve ser uma âncora em meio às tempestades da vida. Ele não apenas conhece nossos caminhos, mas também orquestra cada detalhe para cumprir o seu propósito. E diante de todas essas coisas que acontecem no decorrer da nossa jornada, a gente precisa submeter os nossos planos, as nossas vontades, até mesmo as nossas dúvidas. Eu fico aliviada assim, com algo que eu aprendi alguns anos atrás e que hoje não me causa peso nenhum no coração. Quando essas coisas acontecem, que a gente acha que são coisas ruins ou que não vão de acordo com aquilo que a gente gostaria mesmo que acontecesse, a gente pode questionar Deus, a gente pode perguntar para Ele o porquê que está acontecendo aquilo. Nem sempre Ele responde. Na verdade, eu acho que a maioria das vezes Ele não fala nada. Mas Deus conhece o nosso coração. E por mais que nós questionemos, nós perguntemos, por mais que a gente fale pedindo alguma explicação, algum caminho, alguma resposta, se a gente submeter a nossa vontade a Ele, se a gente submeter o nosso coração, os nossos planos e tudo aquilo que a gente precisa desesperadamente buscar, se a gente submeter isso a Ele, a gente vai ter certeza, mais certeza ainda, do cuidado dele no meio das tempestades. Porque Ele está lá. Ele está lá. Hoje em dia a gente vê, né, em tudo quanto é lugar por aí, pessoas falando e na internet, em vídeos, que na tempestade estava todo mundo desesperado, mas Jesus estava dormindo. E Ele está lá. Ele estava dormindo porque Ele conhece o Pai, Ele conhece quem está cuidando, assim como Ele tem cuidado de nós. E, para finalizar, Ele ainda nos diz mais uma coisa muito importante, que está ali no mesmo livro de Jeremias, só que no capítulo 33, no versículo 3, que diz assim: pergunte-me, e eu lhe contarei coisas grandes e maravilhosas, segredos que você não sabe a respeito do que está por vir. Nós fazemos os planos, nós traçamos o caminho, e muitas vezes esses caminhos são mudados. Muitas vezes essas rotas precisam ser recalculadas, porque Deus muda muita coisa do que a gente planeja. Mas ainda assim Ele nos fala: pergunta para mim, pode perguntar, porque eu ainda vou falar para você coisas muito grandes que vão acontecer e que você não sabe. E isso é confortante ao nosso coração. Eu fico imaginando que cada um aqui pode ir hoje para casa, pensar nesse final de ano, restinho já que falta, só um pouquinho para acabar, que independente de como tenha sido o ano, se tenha sido muito bom, igual nós ouvimos aqui alguns agradecimentos, e isso é muito bom mesmo, ou que tenham acontecido muitas turbulências, mas que a gente possa saber, ter certeza absoluta de que Deus está cuidando, Deus está guiando, e de que Ele ainda vai nos revelar coisas muito grandes que vão acontecer. Que os nossos planos tenham sempre relação com o conhecimento e a esperança na volta de Jesus. Oremos. Querido Pai que está nos céus, nós queremos Te agradecer imensamente por termos certeza do Teu cuidado, mesmo quando tudo aquilo que nós planejamos e tudo aquilo que nós esperamos e desejamos parece dar errado, parece desmoronar. Nós sabemos que o Senhor está cuidando de cada detalhe que nós não podemos ver. E nós pedimos que o Senhor cuide do nosso coração, para que nós possamos aceitar isso, para que nós possamos nos acalmar, mesmo quando a gente não entende o que está acontecendo. Nós
Sabemos que muitas pessoas estão aí fora em estado igual ou pior do que o nosso. E nós também pedimos que o Senhor nos ajude a mostrar para elas que, independente do estado ruim, independente da dificuldade, nós temos um Deus que cuida da gente e que esse Deus também é Deus delas. Nós pedimos e nós agradecemos pelo privilégio também de estarmos aqui juntos. Em nome do amor de Jesus.